Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lígia Romão, professora de língua inglesa, e na aula de hoje trouxe o seguinte tema para vocês: técnicas de interpretação, ok? Vem comigo! Olha só, eu trouxe hoje duas técnicas essenciais para se interpretar e responder as questões das provas, ok? Tenho aí o skimming, que consiste, pessoal, em observar o texto rapidamente. Skimming, eu vou observar aí o meu texto de forma rápida. Skimming, observo o texto de forma rápida. E nesse observar o texto de forma rápida, ou seja, é aquela leitura em que eu faço com os olhos, catando palavras. As palavras chamadas palavras-chave, que são essenciais para que eu responda às questões da prova. Na leitura chamada skimming, não há necessidade de se ler todo o texto, de fazer a leitura do texto na íntegra, entendeu? Eu vou atrás só do que interessa para responder as questões. Então, eu vou observar aí o layout do texto, o título, o subtítulo, as palavras cognatas. Palavras cognatas. Ah, professor, o que são as palavras cognatas? My babies, palavras cognatas são aquelas palavras que tanto a escrita quanto a tradução dessas palavras assemelham-se com a língua portuguesa. Inglês parecido com português, ok? Observo também a primeira e a última linha do texto e as informações não verbais. Ah, professora, informações não verbais? Sim, as informações não verbais são as imagens que o texto traz. Olha aí, vamos lá recapitular? Skimming, observar o texto rapidamente, observando o layout do texto, o título, o subtítulo, as palavras cognatas, a primeira e última linha do texto e as informações não verbais. As imagens do texto. E essa outra técnica aqui de interpretação textual, o scanning, consiste em localizar as informações específicas, as informações detalhadas. Eu tenho que observar os parágrafos ou parágrafo do texto. Observo também aí as datas, números, porcentagens, lugares e nomes próprios. O scanning, my babies, é aquela leitura que eu vou fazendo do começo, o meio e o final do texto. Tudo tranquilo? Scanning, eu vou localizar todas as informações específicas. Eu vou fazendo uma leitura detalhada de todos os parágrafos do texto. Tudo certo? Olha só, vamos fazer um breve resumo. Skimming é a leitura rápida. Leitura rápida do texto. Nessa leitura rápida, eu vou observar o título, o subtítulo, as imagens, as informações não verbais, as imagens que o texto me traz. E observo também palavras
palavras-chave. Professora, palavras-chave? Sim, são aquelas palavras que, quando a gente olha para elas, a gente tem o nosso conhecimento prévio, a gente já sabe o que significa, e também as palavras, o quê? Cognatas, que são aquelas palavras que tanto a escrita e tradução são a mesma em inglês e português. Scanning é a leitura, pessoal, a leitura detalhada. Nessa leitura detalhada, eu observo datas, gráficos, números, porcentagens, nomes de pessoas e lugares. Tudo bem? Olha só, antes de respondermos essa questão, é importante o seguinte, que vocês aprendam, não memorizem, porque aluno de Lígia Romão não memoriza, aprende a diferença dessas duas técnicas. Skimming, vamos lá, revisando. Leitura o quê, pessoal? Leitura rápida. Scanning é uma leitura detalhada, onde eu vou obedecer aos parágrafos, começo, meio e fim. Vou atentar também para nomes, gráficos, porcentagens, entendeu? O máximo de informação que eu puder extrair do texto para responder as questões, diferentemente da leitura skimming, em que eu vou apenas fazer uma leitura rápida do texto e vou catando as palavras que eu preciso para responder as questões. Na leitura skimming, não há necessidade de se fazer uma leitura detalhada. Obtive aquilo que eu preciso, vou correndo responder as questões. Tudo tranquilo? Vamos lá praticar? Olha só. Vamos observar essa imagem aí. Logistics and Shipping, MBA. Admission started. Aí nessa imagem há várias informações. Vamos lá, pergunta: que tipo de texto é esse? Um cartaz publicitário de um curso de MBA em Logística e Transporte de Produtos, um certificado de conclusão de um curso de MBA em Logística e Distribuição de Mercadorias, a capa de um manual de logística e transporte de produtos, a capa de um livro sobre logística e transporte de produtos. E aí, pessoal? Que alternativa vocês marcariam? A, B, C ou D? Que tipo de leitura se aplica aqui? Skimming ou scanning? Skimming, pessoal. Olha só, vamos lá. Um cartaz publicitário de um curso de MBA em logística e transporte de produtos. Olha só, vamos agora para o texto. What is happening now? O que está acontecendo agora? Observando esse texto aqui, esse trecho de um texto, vamos lá. Que leitura se aplica? Skimming ou scanning? No caso, vamos aplicar a leitura scanning. Vamos obedecer o seguinte. Primeiro, vamos analisar o título do texto. Aqui, ó, what.
você encontra o quê? Um pronome interrogativo, que significa o quê? Is. Verbo to be. Happening. Happen, acontecer. Happen é o verbo acontecer. Happening, gerúndio. Esse verbo aqui está no gerúndio, porque tem aí o acréscimo de ing, que é praticamente a classe gramatical da língua portuguesa, que significa que algo, uma ação está sendo praticada naquele momento, no momento exato em que se fala. What is happening now? Now é uma palavra que comumente aparece aí em textos e significa agora. Temperatures. Temperatures significa o que aí? Temperatura. Temperatura. Have risen significa que aumentou. Mas esse termo aqui, have risen, não importa. Eu vou logo aí para outra palavra cognata, during, que significa durante. Last também é uma palavra muito conhecida. Last, que significa último. 30 years, 30 anos, últimos 30 anos. And é um conectivo que significa e, de 2001 a 2010. Was é o passado dos verbos to be. Am e is. The warmest decade. Decade significa década. Record, a palavra record. Olha só. Hit earth, outra palavra que faz parte do nosso conhecimento prévio e significa o quê? Terra. Earth significa terra, terra, planeta. Agora, terra, o solo em que nós pisamos, a palavra é land. Solo, terra. Including significa inclusive. The United States, os Estados Unidos. Happen, o verbo acontecer ou acontece. When. Outro pronome interrogativo, que significa quando. Region. Region significa região. Experiences, experimenta. Very significa muito. Height significa alto. Temperatures, olha aí, pessoal, apareceu aí mais uma vez a palavra temperature, que significa o quê? Temperatura. For several. Olha só palavras aí que fazem parte do nosso conhecimento prévio. Days and nights, dias e noites. Dias e noites. Pronto. Sabendo aqui o significado de todas essas palavras, precisou saber o significado de outras palavras que apareceram no texto? Não, pessoal, não precisou. Então, eu junto aí, olha só, o conhecimento prévio de palavras que eu já tenho com palavras, o quê? Cognatas. Que vai facilitar o quê? Vai facilitar a interpretação
A interpretação textual vai facilitar com que eu responda a minha prova de forma correta, acerte a questão e corra para o abraço. Simples assim, é muito simples, pessoal. Não tem dificuldade nenhuma. Agora, vem comigo responder aí a questão, let's go? A finalidade do texto é inform. Inform significa o quê? Informar. Bring a reflection. Bring a reflection. Trazer o quê? Uma reflexão. Letter C, letra C. Criticize, criticar. Letter D, letra D. Announce, anunciar. Está sendo anunciado algo aí, pessoal? Creio que não. Letter E, letra E. To sell a product. To sell é o verbo. Opa! É o verbo vender. To sell a product. Vender um produto. Então, pessoal, a finalidade desse texto aí é o que, pessoal? É informar. Está informando algo que está acontecendo durante os últimos, o quê? 30 anos, não é isso? Então, olha só. Vamos lá? Respondeu a questão, correu aí para o abraço. Vamos lá ir para a próxima question. Para a próxima questão. Vamos fazer aí uma pequena revisão, pessoal, dos pronomes pessoais e verbo to be, ok? Que é a grande dificuldade da maioria das pessoas que dizem que não gostam de inglês. Porque a professora, mas só vê o verbo to be, todo professor de inglês só fala em verbo to be. Pessoal, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Verbo to be é visto do começo ao fim da língua inglesa. E depende muito da explanação que o professor fizer, ok? Então, sem dúvida, sem medo, vem comigo. Personal. Opa! Personal pronouns. Pronouns. Pronomes pessoais. I, you, he, she, it. We, you, they. Depois desses personal pronouns ou pronomes pessoais, vem aí verbo to be. Am, is e are. Pessoal, olha só. Eu tenho aí os chamados pronomes pessoais. I, you, he, she, it. We, you and they. Depois eu tenho aí a classe gramatical, verbo to be. Am, is e are. I significa eu. I am. Eu sou ou eu estou. You are. Segunda pessoa do singular. Você é, você está. He, she e it is. He is, she is, it is. São as terceiras pessoas do singular. We are, nós. Somos ou nós estamos. You are. Vocês são ou vocês estão. E they are. Eles ou elas são. Eles ou elas estão. Tudo bem? Olha só, pessoal. Próximo bloco a gente continua, ok? Bye bye. See you later.